Tão logo surgiu a notícia da suspensão de Tandara, jogadora de vôlei do Brasil, o torcedor começou a se questionar a respeito de uma possível punição à seleção brasileira de vôlei. Inclusive essa informação dessa suspensão de Tandara acontecendo horas antes da partida contra a Coreia do Sul, que aconteceu, como a gente trouxe aqui no começo do programa, foi vencida pela seleção brasileira por 3-0. Mas voltando a isso, diante dessa preocupação, essa hipótese foi descartada nesse atual contexto. O Comitê Olímpico do Brasil explicou que equipes coletivas só são punidas se mais atletas eventualmente vierem a testar positivo para qualquer substância proibida ao mesmo tempo, ou seja, além da Tandara, outras colegas do time deveriam também testar positivo para essa substância. Inclusive essa informação foi confirmada. Daqui a pouco a gente traz sobre qual substância a gente está falando. Antes de tudo, vou saudar aqui o nosso entrevistado, Marcel Belfiore, especialista em Direito Desportivo. Muito obrigado por falar conosco. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, eu que agradeço. É um prazer falar com vocês. Bom, vamos lá, Marcel. Primeiro, de fato, não há qualquer chance da seleção ser afetada como equipe, com essa punição exclusiva, específica para a Tandara, né? Não há a menor chance. De fato, a regra é bastante clara nesse sentido, O Código Mundial de Dopagem estabelece que para que uma equipe possa ser punida numa situação dessa de doping, mais de 2 atletas tem que ser testado, tem que ter o teste positivo para a substância dopante. Então, na verdade, aqui não seria nem 2 atletas, São mais de 2 atletas. Então, a partir de 3 atletas sendo pegos no doping, aí sim a equipe seria punida e perderia os seus resultados. Dificilmente, então, alguma delegação ou confederação entraria com um recurso, questionando, por exemplo, a classificação do Brasil, já que a Tandara foi usada, bastante usada, nas partidas anteriores a essa contra a Coreia. Claro que ela já estava suspensa, mas dificilmente alguma seleção ou delegação faria algum tipo de pedido, Não haveria fundamento para isso, Então, qualquer pedido aí precisaria estar bem fundamentado no código. O que poderia acontecer aqui a partir desse teste positivo da Tandara, outros testes sendo feitos, mas certamente as demais atletas da seleção brasileira foram testadas tanto quanto ela, então elas já apresentaram resultados negativos. Certamente a Tandara deve ter sido a única a ter o seu teste positivo para doping, então não vejo qualquer possibilidade disso acontecer. Essa suspensão provisória, ela é uma medida normal, até pelo prazo de defesa da atleta, Absolutamente normal. Todo atleta que é pego no doping, ele tem a primeira possibilidade que ele tem é de solicitar a abertura da contraprova, ou de uma segunda amostra, que normalmente é coletada no mesmo ato da primeira, e aí a partir disso ela apresenta a sua defesa. Então, é normal uma suspensão preventiva, e numa situação aqui de Jogos Olímpicos é normal que ela retornasse ao Brasil até para poder, concentrar os seus esforços nessa defesa. E como funciona esse processo agora, Ela se defende sozinha? A gente tem a informação, por exemplo, que ela se manifestou nas redes sociais, disse que vai se encontrar com um advogado agora para preparar a defesa dela, mas ela se defende sozinha, ela tem a ajuda da Confederação Brasileira de Vôlei. Como é que funciona esse processo? Por ter sido ela sozinha, é uma coisa que ela vai fazer individualmente? Olha, certamente ela terá o respaldo da Confederação Brasileira de Vôlei naquilo que ela precisar. Eu duvido muito que eles a deixem desamparada numa situação dessa, inclusive possibilitando a ela ter tudo que for necessário para apresentar a melhor defesa. No entanto, é uma questão absolutamente individual, o doping ele não tem consequências pelo menos nessa circunstância, não tem consequências para a Confederação Brasileira de Vôlei, nem para as demais atletas, e sim para ela própria. Então é natural que a atleta queira buscar uma defesa, pessoas que possam assessorá-la, que deem a ela a maior confiança possível. Mas eu tendo a acreditar que a Confederação Brasileira de Vôlei dará todo o amparo para ela, inclusive, eventualmente, disponibilizando o seu corpo jurídico. Então, não acho que ela ficará desamparada. Agora, uma curiosidade que talvez nosso ouvinte tenha, eu pelo menos tenho. As regras do doping, elas são diferentes de acordo com o país e com o esporte praticado, ou são sempre os mesmos critérios?
São sempre os mesmos critérios. Na verdade, o que existe é um código mundial de dopagem que é aceito, ele é recebido por todas as federações internacionais, né, de cada modalidade e, por consequência, as federações nacionais. O próprio código ele pode estabelecer distinções para algum tipo de modalidade, seja para torná-la, né, dependendo do que é essa atividade, para torná-la mais restritiva, mais limitante ou um pouco mais flexível. Mas há um conjunto de regras globais que submetem todos os esportes e todas as federações internacionais, porque elas aceitam esse regulamento. Então, o procedimento também costuma ser o mesmo, seja né, independentemente do esporte ou do país em que se disputa. E nessa questão toda, nesse arcabouço todo, né, há várias instâncias também, como a gente pode imaginar aqui no Brasil, com o Tribunal Superior Desportivo. Isso também existe, né? Por exemplo, esse caso, na verdade, poderia até se prolongar, se for muito complicado, né? Sim. O que define aqui agora quem vai ser o responsável por receber e julgar esse procedimento depende um pouco do momento em que ela foi pega no doping, vamos dizer assim. Então, se é uma competição nacional, esse julgamento vai ficar sob a responsabilidade do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, que existe hoje no Brasil, e que tem quem faz esse papel, aí, vamos dizer assim, de oferecer a denúncia é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Se nós estamos falando de um teste realizado numa competição internacional, o julgamento pode ser realizado nas esferas judicantes da própria Federação Internacional, mas no final das contas, as federações elegem como órgão final, um órgão recursal para esse tipo de decisões, a Corte Arbitral do Esporte, que fica localizada na Suíça. Então, por mais que tenha algumas instâncias anteriores, desde que as partes recorram, essa pode ser o órgão que julgará definitivamente o processo. Para que as pessoas possam entender o que aconteceu com a Rússia, punida e chamada por conta disso de Comitê Olímpico Russo nessas Olimpíadas, foi uma coisa totalmente diferente, né? Sim, ali é algo que vem já há muitos anos, uma investigação que envolveu a própria participação de autoridades governamentais da Rússia num esquema de dopagem extremamente amplo, né, e que culminou não só com a punição de atletas individualmente, mas com a punição ou a tentativa de punição do próprio país, né, e consequências no Comitê Olímpico Russo e tudo mais. Então, como esse procedimento, esse processo, ele concluiu que havia de fato a participação de órgãos governamentais do país, então essa forma que encontraram para as Olimpíadas de Tóquio, de que atletas, e aí, claro, os atletas russos certamente foram muito mais testados do que de outros países, porque aqui praticamente eles tiveram que provar que não estão se utilizando de substâncias e não o contrário, né? Normalmente você tenta provar que ele usou. É quase fazer uma prova negativa, mas foi uma solução encontrada para que, de certa forma, se punisse o país. Então, mas, por outro lado, para que você não puna atletas que estão limpos, a solução encontrada foi que eles representassem o Comitê Olímpico Russo e não a própria Rússia, não a bandeira. Então, não há, por exemplo, o hino russo no pódio. É como se eles estivessem representando uma entidade e não um país. Uhum. E aqui a gente tem informação, essa informação na verdade ela demorou, né, a ser veiculada. A gente teve a informação por volta das 9, 10 horas da noite de ontem, né, sobre essa suspensão provisória da Tandara, com a informação inclusive, né, de que ela já tinha sido testada aqui no Brasil antes de viajar e que também ela já estava voltando aqui
o país. Tudo isso saiu ontem à noite, né? Mas foi agora, durante a manhã, que saiu a informação, né? Que a ABCD se manifestou, divulgou uma nota, né? A Associação Brasileira contra a Dopagem. Eles divulgaram, então, qual substância se trata. Ostarina, que é uma substância que imita a testosterona, só que supostamente com menos efeitos adversos. Só que aqui tem, inclusive, uma matéria do UOL que esclarece exatamente isso, né? Com um especialista. Ele diz que, em relação a outro esportista que não utiliza, cria-se supostamente uma superioridade artificial. Então, assim, a gente tem essa informação, né, dessa substância, a ostarina. Ela está numa classe específica de substância que não pode ser utilizada em competições, mas ainda não dá para falar nada, né? Ainda tem a defesa, ela pode se manifestar sobre isso. É comum que haja substâncias desse tipo proibidas em alguns medicamentos, isso pode causar, inclusive, uma contaminação cruzada? É super comum, né? A lista de substâncias proibidas da WADA, que é algo que está em constante evolução, ela é extremamente ampla. Ela tem uma infinidade de substâncias ali que não são permitidas, algumas só em competição, outras em competição e fora dela, tudo porque justamente são substâncias que, mesmo que presentes em outros medicamentos, elas causam algum benefício físico ao atleta que lhe dê uma vantagem em relação aos demais. Então, muitas vezes o atleta toma um medicamento ou um suplemento com um objetivo, só que não percebe que existe ali uma substância proibida que pode lhe dar uma vantagem. Então, o atleta, ele é responsável por tudo aquilo que entra no seu corpo, então ele tem que tomar todos os cuidados, ele, seu staff e o próprio staff a comissão técnica do esporte que ele pratica, precisa estar sempre atento, não é só a medicação, aquilo que vai tomar, mas verificar na bula do medicamento se ali não existe nenhuma substância proibida, porque ainda que ele não tenha tido a intenção de ter vantagem ou a intenção de usar aquela substância proibida, a consequência aí ela é bastante complicada. Bom, pode haver agora então um pedido de contraprova, né? Sim, o pedido de contraprova ele pode existir. Normalmente ele é realizado por alguém que tem dúvidas de que aquela substância de fato foi consumida. Muitas vezes o atleta sequer pede a contraprova porque ele é quase que ele está reconhecendo que tomou uma substância proibida, mas não porque quis tomar a substância proibida, porque aquilo estava justamente num outro medicamento que fez uso para qualquer outra situação e não se deu conta de que existia essa substância proibida lá. Então, normalmente é comum que a contraprova seja solicitada para que de fato tenha a certeza de que aquela substância estava no corpo do atleta, mas não é uma regra absoluta, tá? E também não significa reconhecimento de culpa, tá? Às vezes o atleta sabe que ingeriu algo onde a substância proibida pudesse estar, mas vai fazer uma defesa para demonstrar que aquele uso ou que houve uma contaminação cruzada ou que aquele uso não foi proposital. Isso não necessariamente significa absolvição, né, eliminação da pena, mas vai ser considerado para redução dela. Para a gente encerrar, uma pergunta que não sei se vai ser uma resposta rápida, né? Mas acho que é a pergunta que está todo mundo pensando. Se ela for considerada culpada, ela pode ser punida de que forma, né? São várias penas, digamos assim, vários tipos de punição. Tem alguma especificação? Eu vou tentar ser didático nessa resposta, porque fique à vontade. É mais complexo do que parece. Bom, o código ele estabelece como a punição, a primeira punição, quando se detecta uma substância proibida, a pena de suspensão de 4 anos. Só que, para que seja considerada essa pena, que é a pena máxima, vai depender, primeiro, qual é a substância proibida, se ela é especificada ou se ela não é, e a depender desse fato, quem tem o ônus de provar, se o próprio atleta ou a autoridade de controle de doping, se houve dolo. Tá? E aqui o dolo é um pouco daquilo que a gente está acostumado a ouvir no processo criminal, é a intenção de utilizar essa substância e ter vantagem.
A partir do momento em que existe essa prova de que não houve o dolo, tá? O que não significa necessariamente que não houve culpa, né? Não houve negligência, mas não houve intenção de usar. Essa pena, aí a pena parte de 2 anos. Tem uma série de fatores que o atleta vai buscar em sua defesa para reduzir essa pena, que pode chegar a 0, tá? A depender da negligência, do grau de negligência e se houve uma culpa significativa ou não no consumo dessa substância. Então vai ter uma série de fatores aqui que podem reduzir essa pena de 2 anos, né, partindo da ideia de que houve a eliminação da intenção e até uma ausência de suspensão, né? Então é muito difícil aqui no caso dela dizer, eu imagino aqui certamente que ela não teve a intenção, tá? Então eu acho que a pena dela vai partir de 2 anos e aí tem uma série de fatores, de argumentos que ela vai utilizar para reduzir essa pena ao máximo. Tá certo, muito obrigado por essa e por outras respostas, por explicar pra gente, trazendo esse assunto tão quente aqui, de preocupação para muita gente que tá ligada nas Olimpíadas. Marcel Belfiore, especialista em direito desportivo, muito obrigado, boa tarde, bom trabalho para você. Eu que agradeço, à disposição. Um abraço a todos os ouvintes. Um abraço, até mais.